meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre uma imensa alegria estar com você, levando a informação de qualidade, com muita alegria, muita consideração, muito respeito por você que está aí, que nos acompanha, que tem esse teu tempo, né, voltado para nos ouvir, para entender cada vez mais sobre as áreas que a gente traz aqui, dando essa importância, nos dando o privilégio de entrar na sua casa, entrar na sua empresa, entrar na escola, na universidade, onde você estiver. Isso para nós é o que nos faz estar aqui, é o que nos motiva, é o que nos dá alegria e nos faz continuar fazendo isso e fazendo cada vez melhor por você. E hoje, gente, como não poderia ser diferente, eu tenho aqui um convidado para lá de especial. É um entrevistado que tem uma história de vida pessoal, profissional, que impressiona qualquer um. Uma pessoa que realmente é um exemplo de profissional e, sobretudo, de ser humano. Mas eu ainda não vou dizer quem está aqui, porque eu quero que você fique curioso e nos aguarde depois do nosso break. Mas além dele, que já por si só é especial bastante para estar aqui, é uma honra, inclusive, recebê-lo, nós teremos também a coluna do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Teremos também as notícias, comentários super atuais do Ney Daniel e também a coluna de direito imobiliário, para que você saiba cada vez mais, porque isso é um direito seu. Então, gente, o programa está incrível, como sempre, e antes da gente começar, eu vou chamar então o nosso patrocinador e você nos aguarda aí, que logo, logo a gente volta. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então, meu querido amigo telespectador, com o nosso Direito e Justiça. E como eu prometi a você, hoje nós estamos aqui com ninguém menos do que o José Nascimento, que é aquela pessoa especial, Obrigado. super conhecido do nosso público, porque ele tem uma carreira brilhante, inclusive na TV, né? É uma das pessoas que inspiram. Nossa, eu não posso nem dizer, né, o quanto eu estou honrada de recebê-lo aqui, especialmente por você vir trazer tanto conhecimento para nós. Seja muito bem-vindo, José. Débora, muito obrigado. Estou aqui totalmente à sua disposição. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo programa, sempre trazendo informação, trazendo conhecimento e compartilhando, né, um pouco da vida das pessoas. E eu quero contar aqui para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha jornada, estar à disposição para você que, além de advogada, de renome, com um trabalho muito bonito na área imobiliária, você também é minha colega de profissão, jornalistas, né? Então a gente está aqui para conversar, para bater um papo com o seu público. E, aliás, o público não pôde ver ainda uma das estrelas desse evento, né, que é o Bonifácio, que está aqui dormindo. Exatamente, né? Eu quero fazer, a gente fala muito nas redes sociais, né? Eu uso bastante o Instagram, né? O meu Instagram é o @Nascimento Top de Gestão. Olha lá, já né? anota, gente. E uso bastante o LinkedIn. E eu tirei uma foto aqui com o Bonifácio. Quero pedir a sua autorização, direitos autorais. Favor, imagina, jamais do que autorizado. Olha aí, ó. Ai, ele fica ali, né? Mas, gente, olha, que nem eu falei para vocês, eu estou muito feliz, estou muito honrada, porque o José Nascimento, inclusive, né, para nós jornalistas, assim, é uma pessoa extremamente respeitada na área, é uma pessoa referência no que faz, com anos, eu não vou nem ficar mencionando quanto tempo, né, porque, assim, a tua vida por si só, né, José já fala, né, sobre você, inclusive até percebemos que temos aí uma pessoa muito importante em comum. É verdade, não é temos verdade? vários amigos em comum, né? Débora, durante 25 anos eu atuei como gerente e diretor de empresas de comunicação, afiliadas da Globo, afiliadas da Record. Isso é um pouquinho da minha história, da minha carreira. Também fui gerente e diretor de marketing de várias empresas, especialmente da área da saúde e concessão de rodovias. Sou um jornalista que migrou
para a área de recursos humanos, que é uma área sensacional. Eu sou apaixonado pela área de recursos humanos. Toquei o recursos humanos de 2 empresas. Numa delas, a gente, junto com o time, conseguiu fazer com que ela ficasse entre as 150 melhores do Brasil para se trabalhar. Essa é um pouquinho da minha carreira, né? Hoje eu sou professor de pós-graduação, há mais de 15 anos eu ministro aula em cursos de pós-graduação em diversas universidades do Paraná e do Brasil. Também atuo como consultor, como mentor. Esse é um pouquinho do meu currículo, mas o meu verdadeiro currículo, a chave, né? Eu digo assim, a palavra que mais me define é aprendiz. Eu gosto de uma frase do Alvin Toffler que ele diz assim, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E ao longo da minha vida, ao longo da minha história, foi isso que eu mais fiz. Eu sou um ex-boia fria, morava na roça, na região de Fernandes, onde hoje é o município de Fernandes Pinheiro, e quando eu saí para fazer o vestibular, o feitor lá da roça onde eu trabalhava, a gente estava colhendo feijão lá no final do ano, e ele falou assim, rapaz, isso não é para você, é só para o filho do proprietário ou do diretor aqui da fazenda. E a gente falou um pouquinho sobre algumas coisas que nos levam a um outro patamar. A primeira coisa que leva um ser humano, um homem ou uma mulher, a um degrau a mais na sua jornada, na sua carreira, é Deus. Depois, eu tive um incentivo dos meus mentores, dos meus apoiadores, que são o meu pai e a minha mãe, seu Nelson e a dona Maroca. Lá em casa funcionava mais ou menos assim, um freava, outro acelerava, quando um acelerava, outro freava, sabe? E eu lembro que o meu pai dizia assim, eu acho que não vai dar. A minha mãe dizia o seguinte, vai dar sim. Né? Ou quando a minha mãe dizia o seguinte, não vai ser possível, o meu pai dizia assim, não, o Zé é bom nesse negócio. Né? E olha só, eu fui lá fazer a inscrição do vestibular, perdi aquele dia de trabalho, eles descontaram de mim, mas Deus sempre está à nossa frente. E quando alguém diz para você que não dá, que você não pode, que é impossível, você tem que ser forte e valente, ir para frente. Né? E eu fui. Contei com a ajuda de Deus, dos meus pais, de alguns amigos muito especiais, um deles é o meu amigo Márcio Berton, que me incentivou muito, disse, vamos fazer o vestibular comigo. No dia do vestibular, Débora, eu passei mal. Meu Deus. Eu não estava acostumado a comer muita coisa boa. E aí tinha um pimentão recheado e eu me meti num pimentão recheado, me fez mal. E aí eu falei o seguinte, vou voltar para casa. O seu Acácio, o tio do Márcio, falou o seguinte, não, Pia, você veio até aqui, tem que ir. E no fundo eu ia afrouxar, eu estava com medo. E Deus é tão bom, porque eu acabei passando num vestibular de uma universidade estadual, eu saí de uma escola pública, passei em 3º, 4º lugar, e me formei na minha primeira formação, que foi comunicação social, jornalismo, que é uma das áreas que eu amo, né? Eu falo que eu sou apaixonado por Deus, pela educação, pela comunicação e pela minha família. Né? E educação, eu falo que eu comecei a gostar de educação alfabetizando a minha irmã, a Eliane. Começou em casa. Comecei em casa. Eu ia para aula na casa escolar de Florestal, saía da escolinha e ia alfabetizar a minha irmã. A gente usava o carvão que saía lá do forno, que a minha mãe assava pão, e lá no paiolzinho, nos fundos da nossa casa, eu alfabetizei a minha irmã. Comunicação, vem a paixão pelo meu pai, né? Que é o seu Nelson Nascimento, já não está entre nós, mas foi o meu grande mentor, um homem de 2º ano primário, mas que era... Uma sabedoria incrível, né? Um encantador de pessoas, ele ouvia as pessoas, e sempre o meu pai estava cercado de pessoas que queriam ouvi-lo, perguntando coisas, ele era um mentor, né? E então, assim, eu tenho saudades dele todo dia, eu lembro do meu pai. E aí, a minha família hoje, eu tenho a Rô, minha esposa, Mariana, minha filha, ela é formada em farmácia, Daniel, eu achava que ele ia ser jornalista, mas hoje ele é um excelente dentista, né? Maravilha. Então, acho que são as minhas paixões. Comunicação, educação, Deus e a minha família. Você veja, né? É uma trajetória incrível e acima de tudo,
você ressalta muito bem, né, a questão espiritual, né, que é a base, né, para a gente conseguir Uhum. conquistar, né, porque se a gente não tem fé, a gente não sai do lugar. Então, acho que a fé, a família, né, que são aqueles três alicerces fundamentais, né, São importantes. profissão, né, isso tudo para a gente formar aquilo que a gente precisa, né, e ter realmente uma vida de sucesso, porque o sucesso nada mais é do que realmente você ter essa estrutura tão importante, né. E outra questão que eu achei muito aqui Uhum. especial é a inspiração, sabe, José Obrigado. Nascimento? A gente sempre fala no programa que o nosso papel, um dos nossos papéis, além de levar informação, é inspirar É verdade. pessoas, sabe? Eu acho que o mundo está tão carente de pessoas para poder inspirar, sabe? Para poder chegar e levar uma informação como essa e mostrar. Como Obrigado. você falou, né? Eu era boia fria, me tornei ali um comunicador, cheguei onde queria chegar, ainda está, né? Como Uhum. a gente nunca acaba, né? A gente está sempre, né, em evolução, está Em sempre buscando construção. crescer, se construindo, reconstruindo, né? Uhum. Mas o mais importante é mostrar para quem está ali do outro lado, nosso querido telespectador, que é É possível, sim, é sabe, possível. Nascimento? É Às verdade. vezes as pessoas elas não acreditam no seu potencial. Uhum. Muitas vezes elas ouvem alguém dizendo você não é capaz, Uhum. você não pode conquistar, porque você é menos, ninguém é É menos. verdade. Ninguém é É, menos. A gente pode conquistar tudo que a gente quiser. E tudo está dentro da gente, é. exclusivamente. Os nossos bloqueios, nossas limitações, nosso potencial, nossa criatividade, está tudo aqui dentro. Uhum. Ninguém é capaz de tirar de você. Bom, gente, essa conversa aqui está super agradável. A gente tem muito, muito, muito Já para estouramos, falar. inclusive, o tempo do bloco, né? Já percebi Não ali, tem ó. problema, mas Agora que eu descobri que o tempo está ali. a Aliás, no gente próximo vai. bloco, sabe do que Aham, eu quero falar? Quero ah, falar de alguns outros avanços que eu claro. tive, né? Da Aham, questão de avançar. Eu estou com 56 anos. aham, Quero falar um pouquinho sobre o mestrado e claro. de alguns projetos, né, que eu acabei esquecendo de falar. Eu Uhum. sou um ex-boia fria que escreveu alguns livros. Eu acho que já está chegando no quinto ou no sexto. Olha só, tá vendo a referência, gente? Olha, tá vendo, né? Aquilo que a gente falou aqui ainda foi pouco, né? Tem muito para saber ainda do Nascimento, muitas surpresas e muita inspiração para você. Mas, gente, agora então eu vou chamar o Matheus Tiro de Castro Nascimento Olha, para ele falar sobre a economia no Brasil e no uau! mundo, né? Fala aí, Matheus, que a gente está aguardando você. Isso aí. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito do recente resultado divulgado para o desempenho da economia brasileira ao longo do segundo trimestre de 2024. Eu me refiro aqui ao índice de crescimento do PIB, cujo índice apresentou uma variação de 1,9% no segundo trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior, isto é, o primeiro trimestre de 2024, sendo este um resultado considerado acima das expectativas projetadas pelo mercado. Bastante relevante, portanto. Contudo, a gente já vem, de certa maneira, vendo, vislumbrando um crescimento bastante surpreendente para a economia brasileira, tanto em 2023 quanto em 2024, né? Mas há uma especificidade bastante importante no processo de crescimento econômico que estamos vendo agora para o ano de 2024, que possui a indústria, em particular a indústria de transformação, enquanto um setor bastante importante para puxar o processo de crescimento global da economia brasileira, com um índice aí bastante relevante, aproximadamente 2% de crescimento para a indústria. Além também de outros destaques, como a construção civil, que também apresentou ali um crescimento de 3,5%. E por qual razão, de certo modo, o eixo de gravitação, ou melhor, o centro pelo qual está se dando o crescimento da economia brasileira, acabou indo para a indústria? Isto, na minha avaliação, encontra uma clara vinculação com políticas que estão sendo colocadas ali pelo governo federal, que tem, de certa maneira, focado em um projeto de reindustrialização da economia brasileira. Nós temos aí o programa Novo Indústria Brasil, com um grande destaque, que prevê taxas de juros relativamente vantajosas, reduzidas, subsídios e também um amplo programa de investimentos direcionado para setores industriais. Nós também temos aí importantes estímulos provenientes da Lei de Depreciação Acelerada, que tem induzido as empresas industriais a adquirirem novas máquinas e equipamentos antes do período de vencimento das que estão já em operação. Nós também temos ali
a redução das taxas de financiamento do BNDES para a exportação de bens de capital e bens de consumo pelas empresas industriais, além também da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores industriais fundamentais da economia brasileira, que são responsáveis por empregar uma ampla quantidade de trabalhadores, uma ampla quantidade de força de trabalho. Inclusive aí, nós conseguimos visualizar uma importante relação com a diminuição da taxa de desemprego, que apresenta atualmente um índice de 6,9%, que é o menor desde 2014. Na medida em que existem estímulos para setores que empregam muita força de trabalho, setores industriais que empregam muita força de trabalho, muitos trabalhadores, naturalmente haverá uma contribuição nesse sentido para a diminuição da taxa de desemprego, que tem, de certa maneira, apresentado um resultado bastante relevante, levando em consideração que é o menor desde 2014, o menor índice desde aquele ano. Então, nós temos aí importantes elementos que, de certa maneira, acabam dando um leque de possibilidades, que acabam, de certa maneira, abrindo uma expectativa também mais favorável a respeito do crescimento, ou melhor, considerada mais otimista em relação ao crescimento da economia brasileira ao longo do ano de 2024, contando aí com um setor que é bastante fundamental para a trajetória de crescimento sustentável de boa parte das economias da economia global, que é justamente a indústria. Esse ponto é central para se conseguir um crescimento sustentável de longo prazo e não sendo à toa, portanto, que o governo, de certa maneira, tem focado, sobretudo, nesse setor, na indústria de transformação, enquanto eixo fundamental do processo de crescimento. De certa maneira, não ignorando os outros setores, né, tal como a agropecuária, mas, de certa maneira, atribuindo uma maior importância para esse setor, levando em consideração a sua capacidade de aumento de produtividade, de acumulação de capital e também de empregabilidade de trabalhadores. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que, de certa maneira, acaba contribuindo para explicar o crescimento precedente e que também nos ajuda a visualizar com maior clareza qual será a trajetória da economia brasileira a partir de então. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador. Espero ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então aqui com o Nascimento, já passamos um bloco aqui incrível, né, falando sobre tantos aspectos da vida pessoal, profissional, tantos exemplos, né, Já Nascimento? ficamos sabendo da economia. Já ficamos sabendo, especialmente aí da economia, com o Matheus o Tiro de Castro, legal. sempre pontual, sempre objetivo. Parabéns, né, Matheus? O Matheus, Belo trabalho. Parabéns, viu, Matheus? Realmente aí sempre surpreendendo, né, Nascimento, a economia no nosso dia a dia, né? Não tem como a gente fugir dela, né? Mas eu sou muito otimista. Eu estou acreditando, né, que a gente vai experimentar um 2025 muito bom. Sabe? Eu acho que tem setores da economia que estão com algumas dificuldades, mas veja que a taxa de desemprego no Brasil vem caindo e a queda no desemprego significa o seguinte: mais dinheiro na economia circulando. Isso é muito importante. E todos ganham, né? Todos ganham, porque o dinheiro precisa estar circulando para a gente poder realmente, né, avançar nisso. Coisa muito importante é você que está nos acompanhando, cada vez mais continue estudando, continue querendo conhecer as novidades tecnológicas. Agora mesmo a gente tem essa situação da inteligência artificial. E eu faço um parênteses e eu viajo no tempo, né? O jornalista gosta de conversar, gosta de falar, eu vou cuidar aqui. Mas o parênteses que eu faço é o seguinte: quando eu morava lá na roça, a colheitadeira, por exemplo, tomou o meu emprego. Tá? Quando eu trabalhava lá, a gente usava o machado e chegou a motosserra. Hoje as máquinas que colhem madeira são altamente sofisticadas. Quando eu morava lá no interior, o meu pai falou o seguinte: Nascimento, filho, ele me chamava de Zezinho, tá? Zezinho, Zeco, você tem que fazer datilografia, porque se não fizer datilografia, você não é ninguém. Quando eu fui para a faculdade, eu enfrentei e conheci o computador, que mudou as nossas vidas. Quando eu morava lá na roça, eu ouvia aquele rádio caixão de abelha. Quando eu fui fazer jornalismo, o pessoal disse o seguinte: você precisa trabalhar num jornal. Jornal impresso não existe mais. Aí falaram: Nascimento, você precisa trabalhar na TV, que mudou totalmente a configuração dela, que ela está em
todas as mídias e todas as plataformas. Nós, além da TV, estamos aí nas No redes sociais, no YouTube. YouTube e assim por diante. Então, Exatamente. as nossas profissões, as nossas atividades foram mudando ao longo do tempo. Uhum, A minha formação inicial, jornalismo, uhum, aí fiz algumas pós-graduações, e o jornalismo mudou completamente. uhum, Então, a cada tempo eu tive que experimentar uma coisa. uhum, E um tema que eu falo nesse meu livro, que é O Mundo 6.0 é para lá que eu vou, uhum, escrevi esse livro em 100 dias durante a pandemia, e eu uhum. trouxe de presente para Olha, você. que honra, que alegria. A Obrigada. palavra-chave nesse livro é Uhum, reinvenção. uhum, Antes da pandemia e uhum, durante a pandemia, eu já falava sobre essas questões. uhum, Empresas, negócios, profissionais, uhum, talentos precisam se reinventar. Na pandemia, olha que uhum, loucura que foi, uhum. e teve a tristeza das perdas que Sim. nós tivemos, Uhum, mas teve uma aceleração, Débora, muito grande, muito importante nas nossas vidas. A exatamente. gente teve missa e culto online, Aham, né? Teve drive-thru para o aham. pessoal tomar a hóstia ou receber a ceia das igrejas, Olha, né? tá vendo? As aulas, Aham, eu tinha que dar aula em Cascavel, em Maringá, em Umuarama, na sala de aula em Curitiba. A uhum, nossa sala virou a sala de aula, porque aham. nós tivemos que montar os nossos Sim, estúdios. do Você mesmo aparato. teve que montar O um meu estúdio, estúdio. né? Então, Aham. assim, quanta inovação e quanta revolução. Nunca nós crescemos e aceleramos tanto em transformação digital quanto naquele período. E essa aceleração nos trouxe agora a questão da inteligência artificial. Então, a chave para nós é continuar estudando, continuar aprendendo coisas e Uhum. se reinventando. E adaptação, né? Acho que é uma palavra-chave até quando a gente fala de mudanças, né? Porque a gente tem que se adaptar, gente. E não é o medo que vai poder agora ficar imperando na sua vida, né? Você tem que pensar que tudo muda o tempo inteiro, mas que a gente pode se reinventar, como A você sempre toda falou, a hora. toda hora, a todo momento você pode aprender algo novo e se recolocar independentemente da tua profissão. Então a gente sempre está nesse exercício, né, de eu vou me adaptar, vou fazer algo novo. E outra, a gente tem tantas vocações, tantos potenciais, não é? Às Tantos vezes a gente tem tantos talentos, né? talentos, né? Nem imaginamos. Até nos bastidores a gente conversava sobre isso, né? Eu nunca imaginei que eu seria uma jornalista, que eu seria uma Parabéns. apresentadora de TV, não é? Que Minha legal. profissão era advocacia, eu era advogada de carreira, né? Até hoje sou, graças a Deus, amo a Uhum. advocacia, né? Não me vejo não fazendo parte dela, mas a gente pode também fazer outras Com coisas, certeza. né? Essa possibilidade, né? Eu produzi agora um Media Kit para falar dos meus trabalhos, Uhum, e aí eu pedi para uma publicitária, para a Juliana, desenvolver um trabalho para mim. E a chave desse meu trabalho, a apresentação, é um canivete suíço, olha, que ele tem várias funçõezinhas ali. funções. E hoje em dia, todos os profissionais precisam ser múltiplos, né? Uhum, Fazer mais coisas, aprender mais coisas. Por quê? Porque tem uma realidade muito grande. Você falou sobre mudança e adaptabilidade. A única uhum. certeza que nós temos na vida É a é a mudança. mudança, É. né? Então, assim, a questão do mudar, do se reinventar, está muito ligado às nossas vidas e à nossa existência. Uhum, Os nossos pais tinham uma profissão que uhum, eles tocavam ela a vida toda e uhum. tinham uma carreira e um emprego que era Isso. eterno. O meu pai trabalha em tal lugar. Ele Uhum, entrou lá e aposentou. Os uhum, jovens, os nossos filhos, vão mudar. Então, o aham. jovem vai se Outra formar em mentalidade. medicina, de Uhum, repente ele vai ser culinarista, de repente ele uhum. vai ser jardineiro, É. ou ele vai ser médico, ou vai Uhum. ser agrônomo. Então, assim, essa mudança ela é uma constante. Então, a É. gente tem que estar preparado. E aí tem um dado muito legal Uhum, dos nossos tempos, né? Eu lembro que quando eu era jovem, o meu pai dizia o seguinte: olha, morreu o velho fulano. Eu dizia, uhum, nossa, vamos lá no enterro do velho fulano. E uhum, hoje essa informação me cai interessante. E aham, aí eu lembro que a pessoa tinha 60 anos. aham. Hoje, uma pessoa com 60 anos é muito Tá no jovem, auge, está né? no auge da Aham, produção. Então, isso. hoje eu tenho falado mais uma coisa: Uhum, empresas,
governos e sociedade têm que se preparar para um tema novo, Uhum. longevidade, É. né? Eu disse o seguinte recente, o pessoal estava falando sobre conflito de gerações. Eu falei, não, a Uhum. gente tem que somar o Uhum. pessoal da Até porque nós geração. temos a experiência a nosso Isso, a favor, não é? geração Z com a nossa experiência, né? Aham. Até porque a galera do brinco, do piercing, da tatuagem, vai Uhum. ter que engolir os velhinhos por mais alguns anos, É, tá? exatamente, a longevidade está aí Vão para ter falar que nos sobre isso, engolir, né? né? E aí Aham. a chave nossa é aprender com os jovens, né? Isso. O que eu fiz aqui com a nossa produtora agora há pouco? Aham, exatamente, né? Né? Eu falei, olha, me ensina aí sobre os Aham, aplicativos, me ensina aí sobre as ferramentas, aham, porque eu preciso aprender. E naturalmente que ela vai ter alguma coisa que ela vai me ligar e dizer o seguinte, tio Nascimento, eu aham. preciso do seu suporte. Aham, exatamente, um vai complementando o outro, não adianta, né, e a vida é assim. Até eu sempre comento sobre isso, né, especialmente quando a gente fala aqui, de questões de mulheres, enfim, para mulheres, e não só para mulheres, né, a gente fala para todo mundo, mas especificamente porque hoje a gente lembra aquela música do Sérgio Reis, né, "Uma panela velha que faz comida boa, dona mulher de 30 anos". Hoje em dia, os 50 são novos É 30, pelo menos para verdade. a mulher está no auge com Sim. 50 anos, E tem né. mais um detalhe, né? Um dos temas que a gente tem que tratar aqui, eu falei sobre a questão do Aham, etarismo, mas aham, falar muito sobre diversidade e inclusão. E também. as mulheres do nosso Brasil e do mundo têm dado um banho, né? Em Uhum, termos de ocupação de espaço, ocupação do espaço com inteligência, né? uhum. E a gente tem que olhar para esse potencial Muito com muita carinho, né. sabedoria, com muito carinho, né? É um Uhum. realinhamento que a gente está tendo em termos de sociedade. Então, É. empresas e negócios, Uhum. né? Eu tenho dito o seguinte: subemprego não é justo para Uhum. pessoas com 50 a mais e nem mulheres, Uhum. né? E nós precisamos ter mais mulheres. Você sabe que as mulheres ganham cerca de 20 a 30% a menos do Uhum. que Do que os os homens, homens. né? Aham. E elas não ocupam ainda os cargos de liderança na mesma Uhum. proporção. Então, Uhum. a gente já começa a ver um avanço, já começa a ver uma reorganização, Uhum. mas a gente precisa abrir cada vez mais espaço. Que bom que Isso você tem mesmo. debatido esse tema aqui. Bastante. Olha, isso tem sido fundamental e até para que todo mundo, né, tenha essa compreensão e a gente consiga, né, justamente fazer o papel que nós precisamos desenvolver aqui, né, Nascimento, que é trazer para as pessoas esse redirecionamento, esse repensar Uhum. de algumas ideias que às vezes ficam ali, todo mundo ventila, mas Uhum. não tem a devida percepção ainda pela falta de amadurecimento, Uhum. pela falta de alguém trazer esse É diálogo à verdade. tona. E a gente É. precisa, como comunicador, fazer Sabe, isso, né? Débora, que às vezes eu tenho feito um papel que eu digo o seguinte, que eu sou um João Batista, uma voz Uhum. que clama no deserto. E Aham. tenho falado com firmeza a respeito de alguns temas, sabe? Uhum. A questão da diversidade e da inclusão, Uhum. desse novo olhar, do posicionamento da sociedade em relação às mulheres, a questão do etarismo. Uhum. E a academia, né, nos dá essa Isso. chancela, esse espaço Uhum. da gente poder ir lá falar, debater, discutir com os nossos alunos, criar e ajudar a fortalecer uma nova mentalidade. E, naturalmente, que a comunicação e o jornalismo, Uhum. mais do que nunca. Né? Aham. Nós viemos de um tempo onde, para você poder falar, você precisava de ter uma concessão de Isso. rádio ou de TV, de fazer enfrentamentos e Uhum. ter um espaço no jornal. E hoje, com as redes sociais, a gente tem, né, a possibilidade de ter múltiplos canais de forma praticamente gratuita para Uhum. que a gente Consiga. seja a voz a respeito desses temas. Exatamente, basta só o pessoal que está em casa, né, eleger justamente essas temáticas que são tão importantes para realmente conseguir, né, ter essa visão tão importante desse todo, né, que a gente discute e precisa realmente ser amadurecido, né. Então, eu acho que agora nós vamos chamar aí o Ney Daniel Olha, para sobre o que ele trazer fala? comentários jurídicos, Olha, atualidades da super semana, que importante, são aí essenciais para o nosso público, sabe. super Ele importante. sempre aí ventila alguns temas aí, direito do consumidor, direito previdenciário, que realmente o pessoal precisa conhecer cada vez Estou mais. adorando o programa. Ah, que bom, Obrigado pela oportunidade. imagina, sempre muito bem-vindo. Vamos lá, Ney? Olá, você que nos acompanha aqui no programa Direito e Justiça. Agradecemos imensamente a audiência ao programa e também as mensagens e as manifestações que são encaminhadas com muito carinho ali nas redes sociais do programa.
Agradecimento também ao entrevistado da semana e também à nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo projeto e deste programa que é levar para você as informações e as notícias do que ocorre no Brasil e também na vida das pessoas. E hoje iremos ressaltar um assunto de suma importância sobre o mercado imobiliário, especialmente para você que deseja adquirir, ou seja, comprar um imóvel ou até mesmo investir, pois estudos técnicos econômicos realizados por especialistas independentes demonstram claramente que vai aumentar a carga tributária de moradia, seja apartamento, aluguel ou até mesmo em lotes. Pois há um projeto de lei, a emenda à Constituição Federal, cujo projeto prevê desconto de em média de 40% na alíquota de imposto sobre bens e serviços dos estados e municípios e aproximadamente 60% do governo federal para operações de aluguéis. O custo do imóvel no quesito popular, com um preço em média de aproximadamente 200 mil, prevê uma queda de até 3,5%. Diferente de um imóvel de alto padrão, que deverá acrescer 3,5%. Deste modo, a reforma tributária ocasionará menos tributos aos imóveis populares e que deverão aquecer neste período o mercado imobiliário. A reforma deverá aumentar muito a eficiência no setor da construção e também da incorporação, pois ao permitir recursos de crédito sobre os insumos, pois o objetivo é prever a adoção de métodos construtivos muito mais eficientes. Espera-se evoluir com as tratativas junto ao Congresso Nacional e ao governo para esclarecer os impactos e decisões políticas sobre o setor imobiliário, na moradia e também na geração de emprego, impactando assim o aquecimento do mercado imobiliário. Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa informação e quer saber mais sobre o mercado imobiliário ou então formas de aquisições. Então entre em contato conosco, encaminhe uma mensagem para nós e continue acompanhando o programa Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, pessoal, vamos então aqui conversando, né, com o Nascimento, e é tanta coisa para a gente falar, a gente vai se empolgando, né, Nascimento? É Não verdade. dá vontade de não parar mais, Não, o né? jornalista gosta de conversar, advogado Aham, gosta de conversar. E se você acha que a nossa conversa terminou aqui agora, a gente pode estender essa jornada pelas redes, né? Com certeza, não tenha dúvida, né? Bom, a gente também tem que enfatizar aqui a importância, né, dessa boa literatura aqui, nessa produção que você tem feito. Você já me falou que chegou no 5º livro já? Pois é, exatamente. Aham. Olha, esse foi o primeiro, né, Mundo Aham. 6.0, onde eu conto a história de pequenos e grandes empreendedores. Eu falo da Angel, do Vanderlei, do Alex, Aham. que são pequenos empreendedores que na época da pandemia precisaram se reinventar, mas conto também, Débora, a história de grandes empreendedores, a história do Alfonso Voit, que aqui de Curitiba criou o eBanks, que é o primeiro unicórnio paranaense, né, uma empresa avaliada em mais de 1 bilhão, imagine você, de dólares. Olha só. Conto a história do Madeira Madeira, numa entrevista sensacional, né, contatos pessoais, eles me honraram com a oportunidade de contar as suas histórias. Que No caso do legal. Madeira Madeira, conversei com Alfonso Voit. Conto a Aham. história do querido Mário Gazinho. O seu Mário, ele Aham. vendeu um Jeep, acredite você, há mais de 50 anos, para montar a sua primeira loja de imóveis usados. Aham. Ele é um ex-agricultor, um padeiro, um sapateiro, que virou um bilionário, Olha, acredita? E eu... isso é ser visionário, É verdade. né? Olha, e eu trago um presente do Mário para você, Olha, né? O legal. Elias Awad acabou de escrever uma biografia, Mário Gazinha, A Roda Gigante da Vida, e o seu Mário pediu que eu entregasse para você esse livro, tá aqui de Maravilha. presente. Olha, gente. E o Mário Gazinha me Que honrou com um convite muito especial, acredite você. Eu fiz o prefácio do livro do seu Mário. E uma coisa que me chama muita atenção, né? Esse homem simples que começou pequenininho, hoje tem mais de 300 lojas, dá emprego para mais de 10 mil pessoas e a empresa dele fatura mais de 7 bilhões
reais. Meu Deus, gente, tá vendo como é possível? Lembra que a gente falou no primeiro bloco? Aham, Não dá, não posso, não consigo? Dá sim. É aham, preciso coragem, ter fé em Deus, trabalhar bastante, uhum. estudar, ter pessoas ao seu lado para te ajudar, né? Isso, um Amigos que amparo. façam a diferença, É. familiares que façam a diferença. Porque é bem assim mesmo, né? Muitas vezes as pessoas falam: não, não é possível, isso não dá para você, você não poderia alcançar, mas sempre tem alguém do seu lado que vai te apoiar, sua família, seus amigos, enfim, e você também, né? Tendo essa confiança, sobretudo, como eu falo, a fé da gente, ela Remove montanhas. remove É, montanhas. Então você continua perseverando. Né? Ninguém vai dizer para você que é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. Então, todos os obstáculos, eles podem sim ser removidos e você ter realmente esse tripé muito forte, que a gente sempre fala, né? Tua fé, tua família, teu trabalho, uhum. você conseguindo equilibrar essa balança, Legal. a coisa E funciona. já que você falou de fé e de Uhum, espiritualidade, né, me veio à uhum, mente aqui agora um trecho muito bonito da Bíblia Sagrada que diz uhum. assim: tudo posso naquele Naquele que que me me fortalece. fortalece. Né? Isso faz a diferença. Toda a vida. Né? Aham, eu penso todo dia de manhã também, sabe? Eu sou muito assim de fazer minha oração à noite, de manhã e também sempre ter aquelas afirmações que são tão importantes, né? Uhum. Até para que a gente também se compreenda e entenda que a gente é É capaz, né? verdade. Eu acho que mais do que qualquer pessoa dizer sobre você, você mesmo que deve falar e afirmar para você o quanto você é É capaz. verdade. Gente, se a gente está aqui, se a gente está respirando, é porque a gente tem uma função muito Com importante no mundo, certeza, nosso né, propósito, nosso né? propósito, né, senão a É. gente nem estaria aqui, Verdade. né. E eu tenho falado o seguinte, que nesse mundo todo, né, que eu Aham, vivo, eu sempre estou me reinventando, hum, mudando, né, e eu aham, estou passando justamente por isso, né, eu falo aham, que eu estou criando a minha profissão do futuro, né, então uhum, o boia fria que virou datilógrafo, que teve que virar jornalista, que teve que virar executivo, mais uhum. uma vez eu estou em fase de reinvenção. Aham, e tá, né, super animado com isso, né, Com porque quantas certeza. portas, quantas oportunidades, quantas vidas você vai poder Ah, muito transformar, obrigado. não é, Nascimento? Eu tenho feito, Débora, nesse Uhum, momento, uma virada de chave, né? Então, uhum, o jornalista, o ex-boia fria, vira professor e que nesse momento eu estou abrindo, ativando um trabalho de consultoria, de que mentoria, de legal. assessoria de executivos, de Uhum, colaboradores de empresas, né? De uhum, profissionais, colocando, como eu falei, as minhas habilidades, né? uhum, Por conta dos estudos que eu fiz, da experiência de vida. Eu trago, inclusive, da roça as minhas aham, melhores experiências de liderança, que é um tema que eu gosto, pelo uhum, qual eu sou apaixonado. Os meus estudos acadêmicos, a experiência e a vivência de mais de 25 anos dentro das empresas, eu estou colocando agora a uhum, serviço das empresas como consultor, como mentor, como assessor, nesse uhum, novo momento da minha vida. E a vida é aham, assim, né? aham, Ela não teria cíclica, né? graça se a Aham, gente não enfrentasse tantas mudanças. Então, aham, você que está nos acompanhando pode acompanhar o meu trabalho pelo Instagram, que é uhum. o @Nascimento Top de Gestão, pelo José Nascimento, pelo LinkedIn. E se você Uhum. quiser fazer contato, pode Aham, ligar para mim. claro, com certeza. E pode deixar seu telefone Posso? também, claro, por Então tá favor. bom. Olha, Uhum, você pode fazer contato comigo pelo 419-9270-1011. Eu uhum, vou repetir, por favor. né? Uhum, Então, 419-9270-1011. Será uma honra uhum, conversar com vocês sobre uhum. mentoria, sobre consultoria e também você que estiver interessado em conhecer os meus projetos e os meus livros. Sim. Se você Uhum. assistiu aqui, você tem direito a um desconto super especial. Olha só, tá vendo, gente, como é importante? Por isso que às vezes a gente pensa, puxa vida, mas por que que de repente, até algo que eu sempre menciono aqui, Nascimento, porque às vezes as pessoas elas estão em transição, elas se formaram lá, por exemplo, em administração de empresas, né? Uhum. Elas pensam, puxa vida, joguei meu tempo fora, fiz lá 4 anos de faculdade, agora não sai para nada. Não, mas ela tem um conteúdo, ela tem uma experiência lá que pode ser muito importante numa outra área É para ela, não verdade. é? Essa transição de carreira, ela é muito interessante. Eu tenho feito mentoria de executivos Uhum, que mudam de profissões, mudam de atividade. O uhum, nosso erro é fazer isso intempestivamente, é. sem pensar, sem planejar. Eu fui dar aulas
numa cidade aqui do Paraná, e um ex-aluno meu um dia me ligou e falou: professor, eu estou desesperado, eu estou pedindo a conta da minha empresa, o que você me recomenda? Eu falei: não faça Calma, nada, respira, espera. né? E aí eu fiz um processo de mentoria de transição com ele, durante 6 meses. O que aconteceu? Ele pôde se reposicionar, pôde melhorar psicologicamente, Estar pôde preparado, organizar né? a sucessão familiar lá na casa dele, a esposa virou empreendedora, ele negociou a saída dele da empresa, recebeu um bônus, e nesse período, sabe o que ele fez? Ele arrumou um emprego numa outra empresa, um emprego muito melhor. Tá vendo? Então, quando você faz essa transição auxiliada, mentorada, é muito mais fácil, né? É isso aí, gente. Bom, Nascimento, nós ainda temos muito mais para conversar, mas eu agora vou chamar o nosso patrocinador novamente e depois a gente volta aqui. Que bom, é Vamos uma lá? honra. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui, pessoal, com o nosso Direito e Justiça, e nós estamos aqui também com o Bonifácio, querendo Olha, chamar a atenção, né? verdade. Querendo. Débora, eu quero mais uma vez agradecer o carinho de você, da sua família, de me receber aqui nesse espaço. E eu gostei que o Bonifácio acordou, viu? Você viu, né? Ele Tava tem nome e dormidinho. sobrenome, né? Nome e sobrenome, exatamente. Como é? Bonifácio é Dom Bonifácio. Dom Bonifácio. Dom E ele tem Bonifácio. apelido, é Boni. É Boni. Não, e ele é muito querido, estava aqui conversando com ele. Aliás, falando em conversa, o nosso tema agora é comunicação. Isso, é comunicação, né? E é Ótimo. isso que é tão essencial para a gente, né? Como diria já, né, o velho bom ditado: quem não se comunica se trombica, né? O Chacrinha já falava sobre isso, né? Então a gente tem que se comunicar e saber fazer isso da forma correta é muito importante. Eu acho que vale a pena a gente trazer muito nessa ferramenta comunicação aqui para os nossos telespectadores, para que a gente possa aprofundar um pouquinho, né, sobre isso. Vamos sim. Olha, o Fórum Mundial coloca a comunicação entre as principais ferramentas de um profissional e de um executivo da atualidade. Tem se falado muito nas chamadas soft skills, e comunicação aparece novamente como a soft skill, né, a competência leve mais recomendada de quem quer ter sucesso. Então, se você quer ter sucesso como profissional, como executivo, como empreendedor, aperfeiçoe a ferramenta, afie o seu machado em termos de comunicação, viu, Débora? Porque a comunicação é tudo. E quando a gente fala sobre comunicação, a chave principal, né, que eu diria a respeito da comunicação é, primeiramente, saiba ser um bom ouvinte, saiba ouvir com atenção, tenha uma audiência, uma oitiva, né, como os advogados gostam de falar, empática. Tá? Depois disso, estude os temas dos quais você vai falar. Tenha a capacidade de ser um grande negociador. Quem se comunica bem, e os advogados têm essa habilidade, os jornalistas acham que têm, né? Mas saiba negociar. E o que faz um grande negociador? A primeira coisa é entender o cenário onde ele está inserido. Depois disso, estudar o tema que ele vai debater. A próxima questão é ter uma meta correta, uma meta certa daquilo que ele quer atingir. E a partir daí, se colocar. O Sun Tzu, que escreveu um livro chamado Arte da Guerra, ele diz o seguinte, que ganha a batalha aquele que tem inteligência e sabedoria para conhecer o seu inimigo, o seu oponente, né? Então, comunicação é a chave para você vencer algumas batalhas. Exatamente, né? Saber, muitas vezes, como você falou, principalmente ouvir, né, para você entender com quem você está falando e até para você se posicionar da forma mais coerente possível, né? Porque você tem que fazer uma leitura do seu ambiente,
de onde você está, do seu oponente, se for o caso, para que você consiga se comunicar da melhor maneira possível, né? E trazer as respostas que aqueles que estão te ouvindo estão buscando. Já que a Acho que gente falou sobre esse essencial. cenário de Uhum, fé, né? De novo a aham, gente falando de espiritualidade, aham, Salomão, que foi tido como o rei mais sábio da terra, uhum, quando ele falou com o divino perguntou para ele: Salomão, o que que você quer? E muita gente pediria dinheiro, ouro e aham, prata, aham. e Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. E sabedoria para quê? Para saber entrar e sair perante o povo. E Uhum, de que forma um rei entrava e saía perante o povo? aham. Com a comunicação, Comunicação. com a fala, né, Aham, com o discurso, né, e a comunicação realmente é uma chave muito importante. E uhum, hoje, muitas empresas e muitas pessoas estão colocando a comunicação em segundo plano. Então, uhum. nós, como profissionais, como executivos, como colaboradores de empresas, como líderes, precisamos entender e saber que a comunicação é tudo. E tem um dado muito importante: Uhum, as pessoas acham que comunicação é um dom, é uma coisa nata, aham. e não E é, não é. sabe? Uhum, Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira apresentação na Rede Globo, eu uhum. sempre achei que eu falava bem, me manifestava bem na faculdade, na escola, na Tinha o dom da comunidade de fé, oratória. tinha o Aham, dom. E quando eu fui fazer uma apresentação num uhum, fórum de executivos, uhum. eu tinha 24 anos, tinha assumido uma posição, no meu grupo todo mundo falou: Nascimento, fala lá. E aí eu peguei o papel, Débora, e eu Uhum. comecei a tremer. Não tenho vergonha de falar, Aham, porque isso ajuda outras pessoas. aham, E aí, de uma forma muito especial, a Alice Maria, uma das altíssimas diretoras da Globo, ela só chegou do meu lado. E ela segurou o microfone e continuou falando, enquanto eu pude respirar e me recompor. aham, Aí eu peguei o papel, coloquei aqui, ó, aham, grudei os meus cotovelos aqui aham. e li o que eu precisava ler. E sabe o que aquele episódio me Uma serviu? lição, né. Para entender que, por mais que eu achasse, eu tinha mais para aprender de comunicação. E aí Uhum, eu fui fazer cursos, fui fazer uhum. treinamentos e, acima de tudo, treinar. Olha, Comunicação é treino, treino. né? Então, o que Uhum, que você tem que fazer? Treinar o seu discurso, estudar os assuntos, uhum. ter repertório, né? É, Só falar de um tema que você definitivamente domine, saiba. né? Uhum, E aí eu sempre coloquei réguas de uhum, metas muito altas. aham, Daí quando eu falei, não, agora eu quero dar aulas. aham, E depois eu aprendi o seguinte: eu preciso treinar. E uma coisa que eu faço até hoje, quando eu tenho uma aula, uma palestra importante, uma negociação forte, uhum, eu faço todo o meu discurso e chamo a Rô, o Daniel e a Mariana, ou aham, algum amigo para me ouvir. E eu aham, faço esse treino desse meu discurso, né? E lá aham, atrás, para treinar a comunicação, além de estudar, o que que eu fazia? Eu treinava em casa com os meus filhos. Então, comunicação é uma arte. Sim, uhum, é uma arte, uhum. mas que você pode aprender e que você precisa treinar para ficar bom em comunicação. Aham, com certeza, tá aí, ó, mais uma grande lição que a gente aprende hoje aqui com o Nascimento, né, sobre essa arte, né, que é realmente comunicar e se comunicar bem, para que você consiga convencer também, né, o teu interlocutor ali e levar aquilo que você É. precisa, não é verdade? Hoje, dentro das empresas, a gente tem feito um trabalho, Uhum, Débora, muito em cima do que eu chamo de uhum, media training, né, de uhum, assessoria de comunicação, legal. de transformação, primeiro, da postura pessoal, então, é o que a gente chama de personal branding, marca Uhum, pessoal, depois, um trabalho muito específico na forma de comunicar das pessoas, aham, né, e geralmente, quando eu vou fazer o media training, eu pergunto: olha, quem está afinado sobre o seu pitching? As pessoas dizem: eu estou. Você aham, sabe quem você é? Ah, não, eu sei sim, tá. Né? uhum, Ah, e sobre a empresa também. E aí, aham. quando a gente coloca o microfone e diz assim, fale de Fale, você, pronto. a pessoa trava. Aham, Quando a gente diz assim, fale a respeito da sua empresa, né, porque aham, na minha dinâmica, né, na minha consultoria, eu faço isso. Eu aham, faço simulações de entrevista. Levo uma equipe, simulo entrevista para rádio, faço simulação de podcast, enfim. Para quê? legal. Para que não fique só na teoria. A Aham, gente faz tem que ir na prática. prática, Porque na aham. vida real é É assim. assim. Né? Se você está fazendo uma gestão de crise na sua empresa, Uhum, o jornalista chega e coloca o microfone na sua frente. aham. E aí, o que, E que você aí, vai você vai falar falar? o quê? Vai empurrar? Aham, Né? Vai dar um tapa? Vai dizer o uhum. seguinte: não tenho nada a declarar, né? Que é a Não dá velha certo. afirmação, né? Ah, Então, assim, eu tenho feito esse trabalho de muita prática e o que eu uhum, percebo
que nós, né, e as nossas empresas não estamos preparados para esse trabalho. E aí, nesse aprofundamento, a gente vê que as pessoas começam a estudar sobre a empresa, começam a se conhecer melhor, começam a ter autoconhecimento e aprendem a fazer um pitching muito forte, muito decisivo, né? Aprendem a falar, a conversar com as câmeras, a interagir, a Isso. gravar um podcast, a gravar uma entrevista como a gente está fazendo hoje aqui. Isso aí, né? Tá certo, muita lição. E aqui, claro, a gente até já passou, tem os números, tem os contatos, tem as redes sociais, para que você que está precisando dessa mentoria possa aqui falar com quem realmente entende, né, do riscado, como diz o ditado, né? Bom, gente, eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário, depois a gente volta aqui com o nosso último bloco, infelizmente, para continuar ainda falando mais um pouco aqui, extraindo o melhor do Nascimento. Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante que reflete diretamente nas negociações de imóveis e aqui, no caso, imóveis rurais, gente. Quem de vocês já não se deparou com algum problema relacionado ao parcelamento do solo, a essa fração mínima que a gente sempre fala que o imóvel tem que ter para poder parcelar, né? Aqui hoje, inclusive, em virtude da importância desse cenário, a gente vai abordar a temática voltada ao PL 6.088 de 2023, que trata justamente da redução da fração mínima de parcelamento, que é o dito aqui FMP de imóveis rurais. E nesse sentido, até vale a pena a gente salientar que é um projeto de lei que, inclusive, foi encampado aí pelo deputado Zé Trovão, do PL Santa Catarina, então está tramitando, esperamos que, inclusive, haja aí logo uma sanção, né, para que a gente consiga ter a prática disso, né, no nosso dia a dia, isso se consolidando. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece hoje? No Brasil, nós temos aí parcelamentos que podem variar de município para município, a depender da necessidade local, a depender daquilo que é importante, né, da visão do município sobre aqueles espaços rurais, aquelas áreas rurais. Então, o que se pretende com esse projeto de lei, né? Justamente fazer com que haja um novo limite de parcelamento que será reduzido ou fixado, né, depender da localidade, em 5.000 metros quadrados, ou seja, aqui a gente vai estar falando de meio hectare, gente. Então, a gente muda totalmente esse panorama que nós temos aí, né? Que em cada lugar nós temos um parcelamento diferente, variando, então, aí a depender da localidade. Mas vejam que, então, quando a gente fala, né, de fração mínima de parcelamento de solo, né, vale a pena a gente também explicar aqui, né, para quem está chegando agora, né, tá agora tendo acesso a esse tipo de informação, que consiste, então, na menor área em que o imóvel rural pode ser dividido legalmente falando, tá, gente? Então, claro que a gente vê muita situação aí de irregularidade, daí quando que você vai descobrir isso? Justamente quando você vai vender, quando você tenta regularizar, enfim, quando alguém se interessa pelo seu imóvel, você percebe que não tem como ali ter ali uma venda, uma transferência, uma doação, efetivamente falando, porque aquele imóvel não está se adequando à fração mínima de parcelamento do solo. Então, nesse ponto aqui, a gente salienta também que os municípios sempre estabelecem o parcelamento mínimo da área para poder também organizar o seu solo, o seu espaço, né? Nesse caso rural, né? Desses imóveis rurais, e para que também não haja aí a fragmentação excessiva também desse solo, que também haja aí a promoção da sustentabilidade, que a gente tanto fala e tanto prima, até considerando o meio ambiente, né? A gente nunca pode esquecer disso. Então vejam que hoje, né, quando a gente fala sobre parcelamento, e eu já salientei também, já disse a vocês no início aqui, cada município pode estabelecer a fração que acha mais conveniente a depender da necessidade local, né? Então aí, dependendo da situação, a gente pode ter áreas que variam, ou municípios que estabeleçam áreas, né, que variam aí de 2 hectares a 5 hectares, né? Meio hectare é aqui o que a gente vai ter agora fixado a partir deste PL. Então, hoje as variações que nós temos são de 2 hectares a 5 hectares, a depender da localidade. Mas
Mas nesse caso aqui, essa variação, como eu falei para vocês, ela sempre vai corresponder àquela necessidade. Então, essas regras, né, elas vão estar adaptadas às realidades locais e fatores, né, que influenciam muito justamente essa composição, especialmente quando nós falamos aqui de questões voltadas ou atreladas à vocação agrícola e densidade populacional daquela região, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma localidade, um município que tem uma vocação agrícola muito forte, preponderante, a gente sabe que a gente vai ter que estabelecer uma FMP que é maior para garantir que aqueles direitos sejam efetivamente, então, ali concluídos ou alcançados, né, numa situação como essa. Então, nestes casos, a depender dessa situação, eu tenho que ter um tamanho suficientemente ou importante, né, a ponto dessa pessoa poder aí plantar, poder, né, enfim, produzir. Agora, se eu tenho uma área em que as pessoas, por exemplo, precisam de áreas menores, né, essa FMP, por exemplo, ela pode ser bem menor, e até mesmo para eu viabilizar a compra e venda, o acesso a estas áreas. Então, também, a depender desse caso, os municípios acabam estabelecendo essa FMP menor. Mas vejam que, a despeito de algumas críticas, né, porque até falam aqui, né, sempre tudo que vem, né, tem benefícios, tem vantagens, tem malefícios, tem desvantagens. Então, a gente sempre fala assim, tudo tem vantagem, né, porque eu, por exemplo, imagino que as vantagens são bem maiores do que as desvantagens, né, porque a gente pode alcançar justamente as populações de baixa renda, possibilitar o acesso à terra, a esse equilíbrio, né, essa justiça social que é tão importante quando a gente fala de área, de terra, e inclusive também possibilitar aqui aí o crescimento dos negócios imobiliários. Então, vejo que a gente tem muito mais vantagem do que desvantagem, tá, gente? Mas também, como a gente precisa também sempre pensar na questão que envolve o meio ambiente, né? Porque os impactos, né, também podem ser significativos se a gente não se atentar, né? Então, vejam que a gente vai ter agora, a partir desse PL, uma fixação, então, aí em 5.000 metros quadrados, ou seja, meio hectare, por FMP, e essa mudança, então, vai simplificar, e tem por esse pouco justamente a simplificação e a uniformidade aí no parcelamento de imóveis rurais, tá? Então, se a gente parte dessa premissa, gente, penso que nós teremos aí realmente uma mudança significativa de panorama e um acesso também muito bom para todos que dependem e que querem, né, também ter a regularidade desse imóvel. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Me segue aí nas minhas redes sociais, se inscreve no nosso canal também no YouTube, para que você possa ter informações sempre fresquinhas, sempre aí atualizadas, né, para que sempre saiba cada vez mais sobre o direito imobiliário, que é tão importante para que a gente realmente efetive, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, tantos direitos, tantas questões que realmente vão fazer a diferença na nossa vida, tá certo? Volto numa próxima oportunidade e espero que essa notícia tenha podido fazer a diferença na sua vida. Um abraço e até a próxima! Voltamos então com o nosso último bloco aqui do Direito e Justiça, ainda para finalizar essa conversa tão legal, né, que sempre traz para a gente aqui, nossa, vem trazendo, né, no curso aqui do nosso programa, né, tantas experiências, né, tantos significados, né, reavivando tantas questões importantes, né, tais como espiritualidade, família, profissão de forma geral, né, que aqui também é a nossa missão, né, levar essa possibilidade de transição de área, de carreira, do que for, né, inspirar todo mundo que está aí nos assistindo. E a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para falar, Nascimento. Eu, aqui, até a gente nos bastidores, ficou pensando, o que, que a gente vai falar agora, né, nesse último bloco, dentro de todo esse contexto que nós temos. Aí você me comentou aqui, né, a questão da liderança, né, mas até para contextualizar também a questão da liderança, você tem um capítulo dentro de um livro que vai de encontro aí a esse aspecto, né? É verdade. Débora, eu coordenei o lançamento de um livro juntamente com o professor Alexandre Conte, que chama-se Entre Drones e Dinossauros. Você falou sobre carreira, sobre profissão, e a gente comentou aqui sobre a necessidade que nós temos de fazer essa conjugação, essa soma, né, das competências de quem é drone,
né, que é o jovem, que é o pessoal da geração Z, e de quem se considera um dinossauro, o pessoal mais do passado, da velha guarda, os 50 a mais, como a gente. E o grande segredo é essa soma geracional, essa soma de competências, essa soma de qualidades, essa soma de esperança, né, e de renovação. E nesse livro a gente juntou 22 autores, são curitibanos, e 19 capítulos. Eles escreveram sobre inteligência artificial, sobre marketing, sobre comunicação, sobre liderança, sobre transformação digital. São grandes amigos que fazem parte da comunidade The Masters, uma confraria de amigos que almoçam uma vez por mês, são professores, a gente não tem lá cobrança de mensalidade, cada um paga o seu almoço. Aliás, quero te convidar para ir almoçar com a gente um dia, né, no The Masters, porque é um grupo muito especial. São pessoas que têm propósito de vida, que trabalham com educação, que trabalham com governança corporativa, que trabalham com empreendedorismo, que são educadores que se uniram nesse grupo. E a gente escreveu um livro juntos. E o meu capítulo, como você falou, eu trato justamente desse tema apaixonante que é a liderança. Olha só, né? E a liderança nada mais é do que realmente uma grande aptidão, né, que você tem para desenvolver tantas potencialidades, né? E aí, nesse caso, quando você fala de liderança, tem algum ponto específico, Nascimento, que vale a pena passar aqui para o nosso público? Tem sim, sempre tem, né? Eu te falei que eu sou um provocador. Eu tenho falado o seguinte, que nós estamos vivendo neste momento um blackout, um apagão de liderança nas nossas empresas e na nossa sociedade, infelizmente. Mas nós precisamos ter um reolhar e uma revisita, né, para que a gente tenha líderes diferenciados, líderes inspiracionais, líderes que gerem grandes resultados, líderes transformadores. As empresas carecem, Débora, de líderes que façam a diferença. E quem é esse líder, Nascimento? Aí eu tenho feito uma outra provocação. É o líder 7.0 na era da inteligência artificial. Nascimento, quem é esse líder? Você não acredita na inteligência artificial? A primeira coisa que as pessoas falam. E eu tenho dito o seguinte, que eu não sou um apocalíptico, não sou um negacionista da inteligência artificial. Ela veio sim, veio para ficar, né? Veio para somar, veio para mudar e transformar as nossas vidas. Mas essa aceleração a gente precisa ter um cuidado muito especial. Isso. A tecnologia, a inovação, o desenvolvimento, a disrupção, elas são irreversíveis no momento que nós vivemos como sociedade. Agora, nós precisamos de um líder 7.0. E aí você vai perguntar, mas o que quem é esse líder 7.0? Esse líder, ele é humano, ele é comunicativo, ele é empático, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele é amável, ele é transformador, ele ama pessoas, ele é sonhador, ele é inovador, ele é disruptivo. Sabe, as qualidades do que eu chamo de líder 7.0 tem muito a ver com competências emocionais, tem muito a ver com empatia, tem muito a ver com compaixão. Ele é focado, inovador, repito, e de grandes resultados, mas ele sabe lidar com pessoas de uma forma especial. E a grande provocação que eu tenho feito para donos de empresas, para CEOs, para executivos de empresas, né, de RH especialmente, é a seguinte: você tem tido esse olhar? Você tem buscado esse profissional? E outra provocação que eu faço é para nós. Você é educadora, você é professora, eu também sou. Como é que nós estamos ajudando a formar as novas gerações? Hoje está sobrando para nós crítica em relação às gerações contemporâneas, às novas gerações, mas nós estamos deixando de ser apoiadores, de ser pessoas que acreditam, que somam e que ajudam a transformar essas pessoas. O que é que nós estamos imputando? Estamos sendo mais críticos ou estamos sendo mais proativos? E o que é essa proatividade? É dizer para eles que na mão deles está a responsabilidade de gerar em nós esperança, né? Esperança de que o futuro vai ser melhor do que o presente e muito melhor do que o passado.
ah, eu abro o meu capítulo do livro fazendo uma citação de um autor que diz o seguinte, que antigamente as pessoas e as empresas precisavam de braços, depois de cérebros, mas daqui para frente as nossas empresas vão precisar de coração, Coração. né? O Philip Kotler lançou um livro recentemente, chama-se Human to Human. O Kotler, que ao longo da sua existência sempre pregou um marketing de resultados, um marketing de inovação, de transformação e assim por diante. Hoje ele está dizendo que o negócio do futuro está baseado em pessoas. Human to human. Tá Né? vendo? Fazemos negócios, fazemos empresas e vivemos no mundo de pessoas. Então a gente tem que trabalhar com alma e com o coração. No final das contas, né, tudo aquilo que a gente precisava, agora a gente está começando a entender que deve ser feito justamente esse voltar para o ser humano, né? O que nós precisamos fazer, né? A gente já avançou tecnologicamente, estamos aí numa era que realmente, como você falou, não vamos retroagir mais, é só avanço, mas dentro disso tudo, a gente não pode esquecer que agora é o momento de se voltar e olhar para dentro de nós mesmos, né? Olhar para o outro, ser empata, ver o que você pode fazer pelo outro. Claro, a gente vai ter que usar a tecnologia a nosso favor a todo momento, isso é inegável e para nós realmente é muito bom. E dentro disso nos adaptarmos, voltando, né, resgatando ali o que a gente já conversou lá atrás, né, resgatarmos ali muitos aspectos que são importantes também, né, seja das questões que nos movem no dia a dia, seja de tudo aquilo que a gente poderia fazer eventualmente, seja da adaptação que a gente precisa ter para esse mundo novo, cheio de ideias, cheio de reflexões, e ao mesmo tempo também ter esse olhar carinhoso, olhar que realmente pode possibilitar essa adaptação de uma forma muito mais sistêmica, integrada e realmente fazendo com que todos possam ser pertencentes a esse momento tão especial de vida de todos nós, né? Eu acho que Você não é um falou momento de crise, é um momento de reflexão, de né? oportunidades, né? E de Oportunidades, né? pertencimento, de propósito, da gente construir junto. Que honra Isso. estar aqui com você. Muito obrigada, viu, Nascimento. Bom, eu, infelizmente, né, estou chegando ao fim desse episódio aqui do Direito e Justiça, dessa grande edição, né, da qual você fez parte Muito e obrigado. realmente marca um momento muito importante o nascimento desse programa, que começou já há quase 3 anos atrás, Parabéns. e hoje ele tem aí, nossa, a gente só recebe elogios, né, crítica positiva, muita gente assistindo, ganhou um espacinho no coração das É pessoas, verdade, eu né, tenho nas visto isso. vidas das Que bom. pessoas, né, e E levar ajuda a isso, transformar, né? Comunicação transformar, é isso, né? E uma exato. coisa muito importante, né? Tijolinho por tijolinho, sementinha por sementinha. Exato. E quando eu comecei esse programa foi bem isso. Se eu transformasse, fosse uma vida, para mim já estava de bom tamanho. E hoje eu vejo que a gente vem transformando muitas vidas. É muita gente falando, é muita gente aprendendo, é muita gente se inspirando nessas pessoas que nem eu falo, que são as estrelas da vida, do mundo, de tudo aquilo que fazem, que vem aqui, dispõe do seu tempo para estar aqui levando um pouquinho daquilo que sabem fazer, daquilo que há de melhor para essas pessoas que estão dispostas a ouvir o que há de melhor e saber, né, com vocês, aprender com vocês, que são as grandes sumidades aqui. Eu que Tá ganhei bom? hoje de participar do seu programa, é uma honra. Imagina. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de me receber aqui no seu estúdio. Né? Obrigado a você que nos acompanhou e eu estou à disposição de todos. E já que a gente falou tanto do divino, obrigado a Deus por essa oportunidade, porque para mim foi muito especial e muito rica. Gente, eu mais uma vez me despeço, agradecendo sempre pela sua audiência, pelo seu carinho, pela receptividade, por tudo que nós do programa Direito e Justiça estamos recebendo nesses quase 3 anos aí que estamos no ar. Espero que esse programa novamente tenha te trazido aí uma renovação, tenha te trazido uma oportunidade, um repensar e que você saiba que você é capaz de chegar onde você quiser chegar. Basta você querer. O potencial está aí dentro. Ninguém é capaz de te dizer não. Só você mesmo. Eu sei que você pode sim virar uma grande chave na sua vida e conseguir alcançar aquele espaço tão importante no qual você merece estar. Um grande abraço e até a próxima.